O que acontece quando eu aumento o lado? A gente também sabe o que acontece, mas vamos discutir com um pouquinho mais de carinho isso aí, ó. Deixa eu pegar um pequenininho aqui, ó. Tentar não gastar tempo, tá? Se isso aqui tem lado A, isso aqui tem lado 2A, se eu desenhar um aqui, não vai dar aqui que vai ficar grandão, tá? Não vou gastar tempo não. 3A. O que acontece aqui? A área. A ao quadrado. Ao invés de trabalhar com perímetro, vou pegar a diagonal disso aqui. Diagonal. Raiz quadrada de A. Área. 4A ao quadrado. Opa. Era para ver se a galera estava prestando atenção, tá? Eu sempre falei para os meus alunos uma coisa. Professor não erra. Professor se engana. E quando ele se engana, a culpa é do aluno. Olha só. Quem é que não passou por uma dessas sala de aula do aluno fazer uma pergunta e você falar assim, ué, como é que eu faço isso? Isso, na verdade, faz muito bem, para te ser sincero. Tá? Eu, por experiência, tenho isso. Você demonstrar erro. Inclusive, eu já dei aula provocando erro de propósito. Tá? Eu errava para forçar a discussão sobre um erro. Um erro esperado. É claro que isso só deve ser feito depois que os alunos têm confiança em você, né? Se no primeiro dia de aula você começar fazendo isso, você está roubado, né? Que ele vai falando coisa, não sobe nada. Tá? Mas com muita frequência, os erros ajudam mais ao entendimento do que os acertos. Tá? Discutir erro é muito interessante. Apresentar, por exemplo, discussões de erros cometidos numa prova é muito interessante, sem, obviamente, diminuir quem tenha cometido o erro. Porque você cai nos pontos onde os erros acabam sendo recorrentes, tá? E discute isso. É muito interessante. Tem estudo de erro mesmo, tá? Qual é a diagonal disso aqui? Vou colocar 1 em 1. Área 2. Diagonal 2. 2A, raiz de 2. Área 3, 9A ao quadrado. Diagonal 3. 3A, raiz de 2. Olha só. A diagonal fica descarada, né? Vou fazer até um pouquinho diferente isso aqui. Não. 2 vezes a raiz de 2. 3 vezes a raiz de 2, é isso mesmo. Olha só. Se você multiplica o lado por A área fica multiplicada por A ao quadrado. Se você multiplica o lado por 2, a área fica multiplicada por 2 ao quadrado. Multiplica o lado por 3, a área fica multiplicada por 3 ao quadrado. Multiplica o lado por K, a área fica multiplicada por K ao quadrado. Ou seja, o que acontece em figuras planas figuras planas semelhantes com coeficiente de proporcionalidade K, todas as medidas lineares correspondentes ficam multiplicadas por K. Diagonal, perímetro, pega o que você quiser aqui, pegar ponto médio aqui, ponto médio aqui, ponto médio aqui, ponto médio aqui, não, aqui já tem, ponto médio aqui, isso aqui é a metade desse aqui. Ou seja, qualquer medida linear fica multiplicada por, no caso aqui por 2, por K. E as medidas quadráticas, as áreas, todas as áreas correspondentes ficam multiplicadas por K ao quadrado. Tá legal? E o que acontece com os volumes? Tem uma coisa interessante. A gente poderia fazer isso aqui, depois do volume, tem uma coisa interessante.
não sei se vocês vão chegar a receber isso, mas na revista do professor de matemática número 1, caiu teve um artigo do professor Imenes chamado Matemática do Caipira, vocês conhecem? Tá, ele é famosíssimo e é bastante interessante essa brincadeira. Segundo o Imenes, isso é verdadeiro. Tá? Ele conta que um advogado comprou um sítio, mas o sítio que ele comprou não tinha água, então ele ia fazer um poço artesiano. Mas descobriu que o sítio do vizinho tinha um olho d'água. Ele propôs para o vizinho puxar um cano de 1 polegada, buscando água desse olho d'água, e ele pagava, sei lá, R$100 por mês, para ele poder ficar usando a água do sítio. O vizinho tinha água sobrando, concordou, e ele ficou lá usando água. Passa algum tempo, esse advogado resolve criar porcos. E para criar porcos ele precisava de uma quantidade maior de água. Aí ele vai para o caipira, o artigo é chamado de matemática caipira porque a conversa, o caipira fica falhando com sotaque de caipira mesmo, tá? Vira para o caipira e pergunta, escuta, não quer fazer uma coisa comigo? Eu pego um olho d'água do seu sítio, água com um cano de 1 polegada. Eu passo e te pago R$100 por mês. Eu passo a pegar água com um cano de 2 polegadas e te pago R$200 por mês. Aí o caipira parou para pensar um pouquinho e falou, não, concordo não. Você pega a água com um cano de 1 polegada e me paga R$100. Você está propondo pegar água com um cano de 2 polegadas e me paga R$200. Mas quem me paga a água que passa por aqui e por aqui? Olha só. Aparecem os desenhos no artigo. 1 polegada, outro cano de 1 polegada. Um cano de 2 polegadas seria isso aqui. Se ele paga R$100 para pegar água com um cano desse aqui, com 2 canos desses ele pagaria R$200. Agora, um cano de 2 polegadas, quem paga a água que passa por aqui e por aqui? Segundo o Imenes, isso de fato aconteceu. Quanto ele teria que pagar? 400. Tá certo? Porque se ele dobra a medida linear, ele multiplica por 4 a área. Aí você está considerando que a vazão é proporcional à área. Tá certo?